Olá, meu amigo, minha amiga. Eu tenho conversado aqui com vocês que neste mês de junho nós teremos muitas emoções aqui no Brasil. Muitas festas juninas, muitas quadrilhas dançando por todos os lados do nosso país e uma em especial, a quadrilha formada pela Orcrim, comandada pela figura do ex-presidente da República, estará dançando cada vez mais perto daquilo que a gente poderia chamar de o Arraial da Papuda. E hoje tivemos mais algumas informações que parece que temos um arraial internacional, com quadrilhas também se digladiando, expondo ali as suas cisâneas, coisas incríveis que estão acontecendo que muitas pessoas pensaram que jamais poderia acontecer. Vou mostrar aqui para vocês algumas cenas também que comprovam que aquilo que nós temos dito aqui, algumas previsões, algumas análises, elas estão se confirmando muito mais rapidamente do que poderíamos imaginar, né? Bom, antes de entrar nos temas, quero convidar você, em primeiro lugar, que está chegando agora no nosso portal, que se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, essa quinta-feira, olha, tá um negócio impressionante. Parece que as quadrilhas estão tomando muito quentão, né? O quentão tem álcool, né? As pessoas ficam mais alegrinhas ou ficam fora de si. O filhote 03 do Inelegível, junto com o neto do ditador, ainda continuam lá fora. Todos os dias eles fazem vídeo. Agora o Alexandre de Moraes vai ser sancionado. Agora vai perder o cartão de crédito. Agora não vai mais para a Disney. E ficam com essa história, né? Que tem lista. Fizeram uma lista lá de brasileiros, né? Autoridades que não vão poder mais para os Estados Unidos. E quanto mais eles fazem ameaça, mais a extrema-direita aqui no Brasil toma pancadas, mais eles estão se expondo e mais as medidas judiciais se fazem cada vez mais necessárias e duras. Então, isso mostra que eles não têm poder de intimidação nenhum, poder de intimidação zero com o ministro Alexandre de Moraes. E a prova são essas situações aqui. Carla Zambelli entra na lista vermelha da Interpol. A Daniela Lima, que sempre é muito perseguida pela extrema-direita, né? Eu acho que ela veio de vermelho hoje, totalmente de vermelho, só para dar uma tripudiada também, né? E muito descontraída, ela explicou por que a Carla Zambelli não goza dos benefícios que a extrema-direita diz, né? Que recaem ou são direitos das pessoas que usam a liberdade de expressão extremada, né? E por que ela será presa? Vamos lá. Porque para a polícia era tão diferente o status dela do de outros envolvidos em investigações conexas à tentativa do golpe de 8 de janeiro, porque o crime dela é comum, é batata, ataque hacker, invasão de sistema, pago, comprovado, julgado, unanimidade, 10 anos de prisão e pum, se evadiu. E pum, se evadiu. Não é que nem a CNN. A CNN diz assim, Carla Zambelli deixou o Brasil. Não deixou o Brasil, ela fugiu. Aí a Carla hoje totalmente de vermelho, né? E aí, mais adiante, nós tivemos aqui uma depuração do que está acontecendo. Interpol inclui Zambelli em lista de procurados em 196 países. Que prestígio, hein, senhora Carla? Senhora que era bandida, né, condenada apenas no nosso país, agora a senhora ganhou uma projeção internacional. Em 196 países, as autoridades policiais têm foto da senhora. A senhora desembarcar ali, a senhora vai ser agraciada com pulseiras, né? Para ser mandada de volta para o Brasil. Vamos ver quanto tempo a senhora consegue ficar lá fora. Agora, a extrema-direita não se conforma, né? Gente, o desespero é muito grande. Você já está percebendo isso, você que acompanha o nosso portal. Que essa gente está vendo que não tem mais onde se agarrar. Que as pessoas em quem elas depositaram muitas crenças, essas pessoas são criminosas, vão para a cadeia. E depois que eles forem para a cadeia, a gente vai começar a analisar os nossos problemas, as nossas questões de formas mais racionais, né? Eu nem vou ficar comentando com vocês pesquisa eleitoral agora, porque isso vai ser pauta, mas eu acho que outras pautas aqui merecem uma atenção especial de todos nós, né? A Carla Zambelli, ela deixou que o rastro, eu falei para vocês, logo na hora que eu vi, eu falei, gente, como é que essa senhora já diz, ela está praticando crime e diz quem são sócios do crime, quem são os laranjas, em quem é que ela vai deixar suas redes sociais, onde é que ela vai continuar captando recursos, monetizações. Obviamente, iria ser decretado o bloqueio de todas essas redes, né?
Confira aqui, porque, gente, tem muita gente que fala assim, olha, estão indo atrás do filho e da mãe da Zambelli. Pois é, a bandida colocou o filho e colocou a mãe na quadrilha, na Ocrim. Então, esperou o contato veio. Confira aqui. E minha mãe agora está tomando conta do meu filho. Eu emancipei meu filho, tem 17 anos. A mãe está tomando conta do filho. Então, o filho e a mãe estão juntos, né? E ela emancipou o filho, então o filho tem condição de exercer alguns atos, né, da vida civil, por exemplo, receber dinheiro. Fiz a emancipação dele para que ele pudesse ficar sem eu perto, né? Por perto. E tomei todas as providências. Minhas redes sociais agora, quem administra é minha mãe, são todas da minha mãe. E minha mãe vai dar continuidade a esse legado, porque provavelmente eu perderia minhas redes sociais. E são mais de 10 milhões de pessoas que estão conectadas comigo todos os dias. Então eu peço para que as pessoas continuem seguindo a minha mãe, por enquanto, algumas redes... Então a mãe é laranja. A mãe é laranja. A mãe tá de fachada para que as pessoas continuem a dar apoio a Carla Zambelli, burlando as sanções que ela sofre, que ela vai sofrer mais contundentemente, pelos crimes que ela cometeu. Gente, o que ela está tentando fazer é que muitos traficantes, muitos bandidos tentam fazer, ocultar a fonte de renda, a estrutura do crime, da Sorcrim. E aí é o seguinte, quando a gente pensa que os maus exemplos do Bolsonaro, né, eles são muito mais restritos ao próprio clã, a gente vai vendo que existe também uma contaminação zambelística, vamos dizer assim, que o filho da Zambelli já veio com o mesmo esquema bolsonariano, só faltou chorar, né? Na próxima, rapaz, leve uma cebolinha, invente alguma técnica aí para derramar lágrimas, né? Porque ele gravou um vídeo e exposto aqui no site, na página do Gustavo Gayer. E aí confundia um musical de piano e tudo, né? Vamos ver aqui. Olá a todos, eu me chamo João Zambelli, sou filho da deputada Carla Zambelli. Aqui está um pouquinho mais rápido, né, para a gente não perder muito tempo, mas fundinho de piano, para deixar mais emocionante a fala dele. E venho conversar um pouco com vocês, mostrar um pouco essa angústia minha, que eu estou agora, um momento de tristeza, de inconformidade. Porque na ânsia do ministro Alexandre de Moraes de destruir a carreira da minha mãe, de tirar o mandato. Pois é, o que a sua mamãe está contando para você, hein? O ministro Alexandre de Moraes, ele colocou como meta na vida dele destruir a carreira política da sua mãe, essa intelectual, essa democrata, essa pessoa que nunca pensou em destruir a nossa democracia, né? O ministro é malvadão mesmo, né? Dela, de prendê-la por 15 anos de prisão, ele agora vem atrás de mim. Você já está dando mais 5 anos para tua mãe, foram 10 anos e alguns meses. Já está colocando sua mãe, já está, enfim, a tua mãe está contando coisas para você, hein? Ele vem agora atrás da minha avó. Ele vem atrás de toda a família Zambelli. E o que eu mais penso não é nem em relação a mim, é em relação à minha avó. A tristeza de saber que a minha avó, com toda essa necessidade que a minha avó está passando, minha avó com 75 anos, com problema de coração, problema cardíaco, mal das pernas inquietas, ela tem... É o mesmo discurso da galera do 8 de janeiro, né? Depois que eles são presos, que eles percebem que é a coisa... Aí todo mundo tem pai doente, tem filho que depende, todo mundo tem uma tragédia familiar, né? Muitas síndromes, igual a minha mãe também tem. E apenas recebendo o salário da aposentadoria, porque quem... Pô, que sacanagem, Zambelli. Deixou a sua mãe, essa idosa, recebendo só a aposentadoria que o Paulo Guedes deu uma tungada, o Paulo Guedes deu uma derrubada, né? A senhora é uma filha meio ingrata, né? Quem mantinha a minha avó era a minha mãe, ela mora com a gente. No único apartamento que minha mãe tem, no nosso... Pô, com salário de deputada, a senhora não conseguiu nem comprar um apartamentozinho, nada? Tá feia a coisa, hein? O que a senhora faz com o dinheiro da senhora, hein? E os Pix, olha... Nome, né? Vamos dizer assim, que é um apartamento funcional da Câmara. De resto, a minha mãe não tem carro, minha mãe não tem casa, não tem nada. Apenas um apartamento funcional. Deve ser franciscana, a Carla Zambelli deve doar o dinheiro dela todo, a gente nunca soube disso. Né? Deve ter um monte de instituição de caridade que está recebendo o dinheiro dela. E com essa perseguição toda, não será afetada só minha mãe. Será afetada a minha avó e eu. Quando eles quiserem caçar o mandato da minha mãe, e a gente vai morar onde? Aonde que a gente vai ficar? Peça apoio pro seu Gustavo Gayer, pede pro Bolsonaro. O Bolsonaro que botou vocês nessa história toda, vocês são tão fiéis, ele faz um pix ali, vocês vão levantar rapidamente um local para morar, né?
E aí, gente, olha só, a festa junina da extrema-direita está meio ruim, né, aqui dentro. E lá fora não está muito diferente, não. Trump está perdendo a paciência com críticas de Musk a projetos de lei republicano. Gente, a pancadaria está subindo de nível. Trump diz que está desapontado com Elon Musk. Olha o vocábulo. Estava desapontado. Após críticas do bilionário ao governo dos Estados Unidos. Aí deu mais uma escalada. Aí o Musk responde: sem mim, Trump teria perdido a eleição, diz Musk após chamar presidente de ingrato. E aí o Trump veio para as redes sociais dele hoje e disse: Elon estava se desgastando. Pedi para ele sair, tirei seu mandato de carros elétricos, que ele forçava a comprar carros elétricos, que ninguém mais queria. Olha como é que a canalice é, né? O banditismo. O Trump comprou um carro dele, colocou ali na frente da Casa Branca, dizendo, olha que coisa maravilhosa e tal, né? E agora está dando essa facada nas costas de um cara que botou grana na campanha dele, né? Bom, ele que sabia que há meses eu ia fazer isso. E ele simplesmente enlouqueceu. Ou seja, o Trump está dizendo, o patrão ficou maluco, né? O doador ficou maluco. Ficou, né? Deu quase 200 milhões de dólares para a campanha do Trump, está tomando uma rasteira. E aí, ó, o castigo é esse aqui, ó. Briga de bilionários, ações da Tesla caem 8% com atritos entre Elon Musk e Donald Trump. Isso hoje, né? 8% hoje, que se somam a outros prejuízos que a criatura anda tomando por aí. Musk sobe o tom e convoca seguidores a boicotarem plano de Trump. E agora, como é que vai ficar com a extrema-direita aqui no Brasil? Vamos ficar com o titio ou vamos ficar com a titia? Como é que vai ficar o Milei na Argentina? Vai ficar agarrado no Trump ou vai ficar agarrado no Elon Musk? A coisa ficou complicada agora, né? Agora, se o Elon Musk, ele de repente vai ligar para o Gustavo Gaia, porque, como nós sabemos, o Elon Musk, quando ele está com algum problema, ele se aconselha com o Gustavo Gaia, né? Se você tem dúvidas, vamos recordar aqui alguns meses que aconteceu, quando o Elon Musk botou o rabinho entre as pernas e foi obrigado a pagar as multas milionárias, a constituir escritório, advogados aqui no Brasil para poder voltar com X, aí ele ligou para o Gustavo Gaia para se aconselhar, para conversar, né? Pelo menos foi isso que o Gustavo Gaia, essa gente da extrema-direita, o expediente deles é esse aqui, né? Vamos lá. Ontem, Elon Musk me ligou e nós passamos aproximadamente 30 minutos conversando. E o motivo de eu estar falando isso agora é porque o debate está sendo dominado por uma narrativa de que o Elon Musk se curvou ao Alexandre de Moraes e ele aceitou as condições do Alexandre de Moraes. Durante a conversa, essa foi uma das pautas que eu mencionei e uma das coisas que nós debatemos. Eu perguntei para o Elon Musk por que ele havia feito esse recuo e por que ele havia cedido a essas condições. O Elon Musk me explicou que o algoritmo do X é um algoritmo como se fosse um ser vivo, um organismo vivo, que se ele não for alimentado, ele morre. Então, se o X ficar muito tempo sem ser alimentado com conteúdo, sem ter interação com usuários, o algoritmo aqui no Brasil começaria a morrer. E depois, a disputa seria sobre um defunto. O termo que ele usou em inglês é corpse, que é a palavra defunto. E não faria sentido tentar resgatar um defunto. Ou seja, se o X ficar muito tempo sem interação, sem o uso de usuário, sem publicação de conteúdo, o algoritmo, a inteligência artificial, começa a definhar, a atrofiar, e esse aplicativo aqui no Brasil deixaria de ter relevância. Ele morreria. Então não haveria mais por quê. E era como se fosse um organismo vivo, que precisa de oxigênio, de sangue. Senão, morre. O algoritmo vampiro, né, gente? Vocês me desculpem, né? Depois que essa gente toda fez com a nossa sanidade mental, a gente tem que dar umas risadas com essas criaturas, né? Isso que está acontecendo no parquinho, no arraial aqui da Papuda e no arraial lá fora. Enquanto isso, o presidente Lula, lá na França hoje, ele fez um discurso na frente do Macron. Está lá fazendo uma série de encontros empresariais, cuidando de questões da política nacional, de acordos Brasil e França, mas ele aproveitou para dar uma declaração fortíssima que eu quero compartilhar aqui com vocês, que vale a pena, né? Vamos lá. Como humanistas que nós somos, esse dia nós sofremos com a morte de 2 judeus numa embaixada americana, lá na embaixada de Israel, nos Estados Unidos. Mas no mesmo dia, 2 crianças carregando um saco de farinha foram mortas. E não houve a solidariedade que houve aos 2 que foram mortos. O Lula se emocionou, tá, gente? Ao longo, lá no final, ele sublinha isso, que não dá para, enfim... Na embaixada. Ou seja, nós não podemos tratar os palestinos como se eles fossem cidadãos de 2ª categoria ou de 3ª categoria. São seres humanos que querem viver como nós, que querem ter liberdade. O que nós estamos defendendo há muito tempo? Só tem uma solução:
A gente não pode permitir o discurso do presidente de Israel, que diz todo dia que quer ocupar a faixa de Gaza, o outro diz que quer fazer um hotel, o outro diz que quer fazer uma área de lazer, quando, na verdade, aquilo é um território que um povo conquistou depois de muito sacrifício e que nós precisamos garantir que eles construem em harmonia com o Estado de Israel o direito de viver. É apenas isso, é o direito de viver. E é importante que as potências mundiais deem logo um basta nisso. Não pode a ONU ficar dizendo de um cessar-fogo e não se respeita o cessar-fogo. Então, gente, ali nós estamos vendo um genocídio na nossa cara todo santo dia. Todo santo dia. Ainda ontem, acho que morreram 95 pessoas. Todos inocentes e todos civis. Não tem nenhum chefe do Hamas. Então, sinceramente, não é nem como presidente do Brasil. É como ser humano. É como ser humano. Não é possível a gente aceitar, sabe, uma guerra que não existe, e sim um genocídio premeditado de um governante de extrema-direita que está fazendo uma guerra, inclusive, contra os interesses do seu próprio povo. Porque a Israel, ao povo judeu, também não interessa essa guerra. Ou seja, todo mundo interessa a paz. Como não interessa ao povo ucraniano, como não interessa o sofrimento do Haiti. Ou seja, bem, desculpe a emoção, mas é triste. É triste saber que o mundo se cala diante de um genocídio em que a grande vítima não é soldado que está em guerra, mas mulheres e crianças. Isso, sinceramente, o dia que eu perder a capacidade de me dignar, eu não mereço ser dirigente do meu país. O Brasil, desde o começo... Então, gente, o nosso papo ficou um pouquinho mais longo hoje, mas é porque não dava para resumir a fala do presidente do nosso país, que com todas as críticas que se possa ter aqui dentro, e são legítimas, nesse ponto ele representa o que de melhor nós temos aqui na alma do povo brasileiro, né? Bom, é nisso que eu acredito, é por isso que eu estou aqui com vocês. Enfim, vamos seguir em frente e o Arraial da Papuda continua com força total, né? Um grande abraço, até lá. Tchau.